Olá, meus amigos, estamos aqui novamente com minha amiga Marri e eu, Thiago Boni, no nosso Pode Ser. Hoje vamos ter umas convidadas aí bem bacanas para falar novamente sobre Semana Espírita, né? Sim. E a minha amiga Marri hoje que vai tocar essa entrevista aí com essas pessoas especiais. E aí, Marri, pode ser? Pode. Vamos começar o nosso podcast de hoje. A gente está aqui com umas meninas lindas e maravilhosas, né? E a gente vai falar, claro, que a gente está num momento de esquenta da Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, que vai acontecer em abril, do dia 17 até o dia 23. E ela tem um tema maravilhoso, né? Que é o Espiritismo e o propósito da vida. E ele traz vários temas, várias coisas, e essas meninas lindas que estão aqui vão conversar com a gente sobre mais um tema, né, que é interessante, que é a imortalidade e a mediunidade no Espiritismo. Minha linda Ednilze, que a gente carinhosamente vai chamar de Nil, né, não vou lhe chamar de Ednilze, não tem como, Sandra, Rose, eu convido vocês a se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, como é que essa expectativa nesse momento aí dessa Semana Espírita, e falar um pouquinho o que é esse prazer de ser convidada para falar um tema tão especial assim. Me contem tudo, não esconde nada. Tá? Quem é que quer começar? Eu, né? Sorteio. Quem é que quer começar? Eu? Sorteio. Sorteio, eu começo. Eu sou mesmo a Ednilze Fidelis, trabalhadora aqui do Centro Espírita Harmonia desde 2007. Não sou a mais velha, sou a mais experiente. Não vem ao caso do Centro Espírita Harmonia, e acredito que a mais experiente também, participando como convidada das Semanas Espíritas aqui do Centro Espírita Harmonia. Mesa Redonda, por exemplo, que é a nossa atividade e um desafio, né? Porque vai ser uma noite eminentemente feminino e isso é muito legal. A gente conseguir trazer o feminino, né, para a abordagem dos conteúdos da Semana Espírita, e aceitar o convite é sempre um prazer, um sentimento de tentar levar para essas pessoas, né, que no dia estarão conosco e durante a semana toda, o nosso melhor. Então, para mim, muita alegria de participar da 19ª Semana Espírita e acompanhada de duas mulheres lindas. Empoderadas também. Também. Contem. Então, eu também, né, Sandra Portela, é um prazer também estar aqui e me envolver com um tema tão prático do Espiritismo, né? Porque são temas que é o tempo todo a gente se alimentando desse tema para dar e desenvolver um trabalho interno, né, muito pessoal. Eu tô aqui desde 2008, trabalho aqui como uma trabalhadora na própria ULI, né, na Universidade Livre do Espírito, como palestrante, também sou professora universitária, e esse tema é um tema que me ajuda a crescer bastante. A cada momento que eu experimento a minha mediunidade na minha vida, que é imortal, cada momento eu dou um ápice de, nossa, o que é isso que está acontecendo? Como é que isso movimenta bem a minha vida de maneira positiva quando a gente sabe usar, né? Então vai ser um prazer estar com as meninas na quarta-feira, dia 19, 20 horas, né? Falar sobre imortalidade e mediunidade no Espiritismo. Então será um prazer. Eu sou Rose Berens, estou na casa há 10 anos. E tenho 9 anos trabalhando na casa, muito feliz e com esse convite mais ainda, porque como a colega falou, é o nosso dia a dia, né? Que nós vivenciamos, principalmente a mediunidade, e naturalizar isso é melhor ainda, né? A gente participar de uma semana espírita com um tema desse é prazeroso, né? E eu me sinto muito feliz e participando com vocês, né, essa quarta-feira, que é a quarta-feira das mulheres, passou a ser a quarta-feira das mulheres, é só felicidade, muita alegria e uma oportunidade imensa de estar aqui com vocês. E vamos naturalizar mais um pouquinho, porque a gente conseguiu com algumas pessoas que não vão, porque a gente sabe que durante as palestras não é permitido fazer perguntas, mas a gente queria muito saber o que as pessoas pensam e tem curiosidade
em perguntar sobre o assunto. E a gente trouxe algumas aqui e eu vou lançar para vocês, certo? Vamos lá. Podem responder, tudo certo? No nosso podcast pode ser? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. As perguntinhas. Existe provas que o nosso espírito é imortal? Oi. Que pergunta Vamos bonita, sorrir. né? Simples e bonita. Para começar, né, desmistificando uma coisa, porque não é o nosso espírito, somos nós espíritos. A gente aí ao longo das nossas vivências, a gente com uma necessidade real e concreta, né, de se sentir controlador e pertencente ao mundo, a gente não diz que é um espírito que está vivendo uma vida física. A gente tem uma vida física e tem um espírito, não. Nós não temos o espírito, né, meninas? Nós somos. E essa plena ciência de que somos espíritos já é garantia de imortalidade. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, experiências que nós já vivemos e que não fazem parte deste contexto que nós estamos agora, é a garantia real de que nós somos imortais. Porque nós somos espíritos, vivendo uma experiência humana. Na verdade, assim, não existe, na verdade, a separação. Existe o que é. Uma vez falando de espírito, automaticamente a imortalidade vem no balaio, né? Então, viver isso de maneira integral você dar parte de atenção a isso a cada dia como você vive. Porque através dos encontros, dos desencontros, dos conflitos, das experiências, das lembranças, né? Das próprias experiências mediúnicas que você vai começar a entender, a compreender de que isso é muito real, né? É muito próprio do ser que reencarna. Então é quase, não dá para separar, né? É uma coisa junto É com a reconhecer outra. quem é. Eu ia falar justamente isso, as nossas lembranças, né? Quem nunca chegou em algum lugar, se lembrou, eu já vim aqui, eu já conheço essa pessoa. Os déjà vus né? da vida. Essa né? energia, né? Quem Verdade. nunca aconteceu isso, né? E aí, fale, Comigo mesmo aconteceu algo muito forte. E quando o Rose falou quem nunca, eu me recordei de eu já fiz vários cursos, né? E resolvi fazer um curso de receptivo de turismo. Claro, aula teórica, aulas práticas. Vamos fazer visitas a museus, vamos fazer visitas a igrejas e vamos fazer visitas ao mercado modelo. Quando eu entrei no mercado modelo, eu já me senti mal. Eu senti que estava me faltando ar. A sensação que eu tinha é que eu estava me afogando. Entrando no mercado modelo, ali, na parte de cima. Como nós éramos estudantes, tínhamos que ir pelas partes históricas do subterrâneo. Quando nós descemos a escadaria para o subterrâneo, eu perdi os sentidos. Quando eu acordei novamente, estavam todos os meus colegas no meu entorno, agoniadas, né? Eram todas mulheres, porque era um curso com esse perfil, né? Para recepcionistas. E o professor, não esqueço nunca, ele olhava para mim assim, angustiado. Aí disse, Nil, o que foi que você sentiu? Eu disse, quando eu entrei ali naquele porão, a sensação que eu tinha é que a água estava me invadindo e eu estava morrendo afogada. Essa foi a sensação que eu tive. Quando aí melhorou, tá melhor, tá tudo bem, vamos voltar. Eu voltei. E aí eu via diversos seres humanos acorrentados ali naquele ambiente confinado e tinha umas janelas com grades, né? Então quando a maré enchia e eles estavam ali acorrentados, eles morriam afogados. Foi a sensação que eu tive. Então se a gente tem dúvida com relação, né, à imortalidade, o próprio aspecto que é natural do espírito, ter esse intercâmbio com as dimensões, e nós estamos na dimensão física, mas vivenciando a espiritual o tempo inteiro, esse dia para mim foi claro. Né? Eu tive uma sensação física de algo que aconteceu
verdadeiramente com outras Retomou, pessoas. né? Relembrou. Isso. E a diferença que fazem, né? Que está distante a dimensão espiritual. Aqui, E né, eu amiga? aqui do aproveito nosso para lado. deixar e pergunto, o que muda a gente saber disso ou não? Diga aí, Rose. Aproveitar Isso, mais. é. Aproveitar mais. Fazer com que o espírito vivencie tudo isso. Que ele evolua, que ele procure cada vez mais entender o seu propósito, o que é que ele veio fazer, ajudar o próximo, trabalhar no bem, no serviço do bem. Então, cada vez mais focar na sua evolução. Porque se você prestar atenção, as lembranças, né, esses encontros psíquicos que a gente tem, que a gente tomba assim, porque é uma experiência às vezes profunda, Uhum. faz como se fosse um despertar da alma, né? Porque faz você rever por que aquilo, por que eu senti, porque tudo vai no âmbito do sentimento, do que você se sente e como você se emociona com isso. E isso são starts para que você amplie sua consciência, para que você aprenda a conviver com você mesmo, mas também nas suas relações. Então, aqueles eventos que a gente vai sentindo são impactos que nos ajudam a crescer. Não sei como é que você vê isso, Nil, mas eu entendo que muitas das pessoas que nos procuram, que vêm até essa casa, é porque vivem situações extremamente fortes. E ela quer entender aquilo. E a gente, via emoção, via sentimentos, vai tentando trazer essa harmonização da mediunidade para ele, né? Então, é meio que um acordar, né? Isso. E E eu vou aí, aproveitar, vou pegar a deixa para você já responder a misericórdia, pergunta. eu fiquei que com a mão já no é guarda e aí complementar. complementar. Complemente, que você vai complementar, que eu tenho certeza de que você já vai falar sobre uma dúvida, que é sobre medo, essa sensação. Né? Então, o medo da morte, no fundo, dessa imortalidade, né? Como é que a gente entende isso? Que responsabilidade traz isso? Porque é um medo. Né? São sensações. Sim. Então, no fundo, o medo dessa imortalidade traz o processo de que responsabilidade? Pronto. Né? Complementa aí com Vou sua fechar experiência. Seguindo a linha de raciocínio de Sandrinha, porque quando as pessoas chegam aqui no Centro Espírita Harmonia, elas chegam perdidas, né? Querendo respostas para uma série de eventos que ela tenta controlar e não tem controle, porque uma coisa que nós descobrimos aqui, até conversávamos um pouco antes, é que a gente não tem controle de nada. Muita inocência nossa achar que controla as coisas da vida. E o aspecto mediúnico, a gente não controla, a gente educa. Né? A gente educa para desenvolver. Então as pessoas chegam aqui meio perdidas mesmo, sem conhecimento de quem são. Sim, e eu sou o que finalmente? Né? O que eu sou finalmente? É por isso que é normal dizer o meu espírito, né? É normal dizer isso e a gente ouve muito. Então o que nós fazemos aqui no Centro Espírita Harmonia? Nós buscamos, através de uma linguagem clara, acessível, de uma experiência humana e acolhedora, e mostrando a estas pessoas que o trato com a mediunidade, que o trato com a imortalidade vai partir de um único espaço: saber-se espírito. E saber-se espírito imortal, que é melhor. Né? Aquele que vai perecer o corpo, e vai mesmo, né? Ainda não estamos vivenciando corpos que possam passar muito de 110 anos, né? Já teve 114 na China, mas ainda não estamos vivendo aquele humano que viva mais de 115 anos, vamos dizer assim. Então, o corpo vai perecer, natural. É um ser vivo que vai perder a sua vitalidade. Mas o que anima este corpo? Não. Este é imperecível. Este, ao se perder o corpo físico, retorna para a dimensão espiritual, de onde partimos, porque é o que somos, espíritos. Então aqui no Centro Espírita a gente prima por isso, mas com tranquilidade, com zelo, com cuidado, para que o processo de aprendizagem seja real, né? Não é aquilo, eu aprendi, eu estudei, não é só isso, eu vivencio isto,
né? Então, por que a gente tem medo de morrer? Eu fico me perguntando muito sobre isso. Que até o que aconteceu com você, eu acho que até eu me assustaria. Meu Deus, não estou entendendo o que é isso. Uma loucura. E como eu conversava com vocês antes, o aspecto mediúnico eclodiu em mim muito jovem, quando eu ainda não tinha maturidade psíquica para entender. E era de um lar onde a minha mãe era católica, apostólica romana. Então, vai falar de espírito? Não vai falar de espírito. Então, não, minha filha, você não está vendo nada, você não está ouvindo nada. E o conviver com o aspecto mediúnico, os primeiros tempos, foi muito difícil. Muito doloroso, muito sofrido. Na adolescência, porque você ouve vozes, pensa que está ficando louca. Você ouve vozes que ninguém ouve, você vê pessoas que ninguém vê. Agora você imagine essa sensação de pessoas que não têm muito conhecimento, às vezes as crianças, né? Se bem que para criança as coisas são mais naturais. Mas assim, você imagine isso eclodir com uma pessoa adulta que não tem conhecimento, o medo que não vai gerar. Sim. Pois é, e o medo? O que é o medo? É o medo do desconhecido É, mesmo, Não né? sabe, Você não morre, sabe e o aí, que vou pra acontece, onde? não sabe como é. Natural que tenha medo. É. Tenha medo. E aqui, no Centro Espírita Harmonia na ULI, a gente fala muito do que, e é conteúdo do ciclo 4, né? Mortalidade do personagem, morte do corpo biológico, do corpo físico. Por que eu tenho medo de morrer? Porque eu tenho medo de não mais existir. Eu tenho medo de Sentir saudade. sentir saudade. Eu tenho medo de ser incorporado ao universo, como muitos têm, né? De eu vim do universo e pro universo eu vou voltar. Ou seja, eu tenho medo de perder a individualidade e eu não vou perder. Porque esta sou eu. Esta individualidade sou eu. Então é por isso que a gente volta a dizer, não é o meu espírito, né? Sou eu, espírito, vivendo experiências humanas. E quando este corpo não mais sirva para estas experiências, nós teremos que abandonar. E este medo de para onde vou é que sustenta muito dessa crença do medo da morte. Ou se realmente sou espírito e sou imortal. Há poucos dias a gente brincava que nós tivemos uma colega lá do ciclo 6, que ela se viu numa situação bem difícil no trânsito. E aí o motorista do ônibus, né, que teve o acidente com ela, chegou, segundo ela, um homem grande, né, chegou e fez, quem você pensa que é? Sabe qual foi a resposta dela, Rose? Espírito Eu sou o espírito imortal, ou seja... A melhor resposta. A melhor resposta. Aí o motorista desarmou ele, né? Não Desarmou porque esperava. ele não esperava por isso. Aí ela fez assim pra gente, demos muita risada com isso que ela fez. Agora vocês pensam que eu incorporei que sou espírito imortal? Não! Aquilo foi exatamente um artifício que eu fiz para tirar ele de tempo. E conseguiu. Porque ninguém espera ouvir uma resposta como essa. Quem você pensa que é? Espírito imortal. Você Ou seja, falando. se você me bater, se você me matar, se você fizer, eu não vou morrer. Isso, Você vou falando. aproveitar, deixa que você vai responder dentro do viés de uma pergunta que cabe aqui, bem legal. De que forma os feitos e os não feitos do personagem acompanham ou aprisionam o ser pela eternidade? Que é mais Sei. ou menos aqui esse viés. Fala aí. Falando um pouco do Complete. que Nil iniciou, eu me lembrei de uma mediúnica onde um espírito se apresentou dizendo, quando nós perguntamos a ele, ele disse que estava com muito medo e ele disse, eu estou com medo porque eu perdi minha identidade. Olha aí. Perdi Que minha dor. identidade. Então, tudo que eu construí de físico, estou percebendo que agora não me pertence mais. E, já respondendo a sua pergunta, e o que eu construí para a minha família de moral, de bons hábitos, é o que eu tenho para mim. Então, a verdadeira herança que eu carrego comigo é a que eu deixei para os meus familiares. Que legal. Então, foi um aprendizado. Então, as reuniões mediúnicas são aprendizados. São aprendizados. Os espíritos chegam trazendo muito aprendizado para a gente também. Agora você vê que é interessante.
Você me fez lembrar. A gente está contando muita história, né? A gente adora eu adorei história. Eu me história. lembrei que quando eu estava começando a minha caminhada mediúnica, né? E a gente sempre ouve, né? Trata com naturalidade, né? Todo mundo é imortal, todo mundo é ser humano, um está encarnado, outro desencarnado. Tô eu dormindo. Quando começou a dar meia-noite, eu tô escutando uma barulheira no meu quarto, um fuzuê, uma conversa, ele tava tendo uma festa, mas era muita gente conversando. Eu falei, mas que barulho é esse? Quando eu abri os olhos, tava cheio de gente ali conversando. Eu falei, mas foi tão natural. Eu falei, epa, bora, todo mundo embora, eu quero é dormir, bora, aqui não é lugar não. Na hora... todo mundo foi embora. Aí eu falei, mas eu tenho poderes. Eu posso. Eu tenho a força. Então, é muito interessante porque os feitos e os não feitos, né? Tem muito a ver com as nossas experiências. Então, assim, quando a gente encontra, a gente se reconhece, né? Até onde a gente pode ir, a gente faz e desfaz os nossos os acontecimentos. Então, às vezes o espírito está ali, mas ele está tão cheio de conflito, né, nas mediúnicas, ou às vezes conversando com alguém que está encarnado, cheio de conflitos, porque não muda, né? Você está encarnado e desencarnado, é a mesma relação. Então, essas dificuldades, esses limites, esses conflitos, quando eles são bem abordados, quando a pessoa busca o autoconhecimento, quando o espírito busca se encontrar, perguntar de onde venho, para onde vou, por que sinto isso, ele só não está encarnado, né? Isso é muito importante porque a gente traz esses feitos ou não feitos e traz à tona e vai retomar isso, vai ressignificar. Isso é muito legal. E é um aprendizado muito grande, né? Porque a gente aprende com os erros, com as falhas, né? Então, a nossa dor também é um aprendizado muito grande, né? A maneira como a gente lida com perdas é um aprendizado. Isso a gente carrega por toda a vida, né? É uma bagagem que a gente vai ampliando cada vez mais. Né? Porque às vezes o peso do sofrimento, da dor, né, que o espírito traz, que a gente traz no nosso cotidiano, a morte, o nascer de alguém, um problema financeiro, uma mudança cultural, né? Mudança de país, qualquer coisa que vai gerar em nós um determinado impacto emocional, vai levar a gente a algum lugar a pensar, a repensar, a ressignificar uma série de coisas. Então isso faz parte do processo evolutivo. Né? Então a gente costuma se apegar mais na dor, né? Mas é importante a gente ampliar o nosso olhar, porque falar de mediunidade e imortalidade está atrelado a viver. Você estar na sua realidade, no aqui e agora, e vivenciar todo esse processo evolutivo, né, que acontece com você. Essas vidas, essas vivências nessa vida, o que acontece com você te desperta de alguma maneira. Aí eu vou aproveitar a sua deixa e vou perguntar. A gente pode comprovar a mediunidade? A gente só vive e se assusta? Você trouxe um exemplo bem legal que aconteceu com você. Então, né? Como é que comprova que isso é mediunidade ou é loucura minha? Né? Então, na verdade, talvez as pessoas queiram muito a comprovação científica, né? A ponto até da Rede Globo ou qualquer outra emissora, né? Dizer, olha, isso é uma verdade, ou nos livros científicos, né? Então, na verdade, a gente fica sempre nessa espera e não há necessidade disso, porque falar de espírito e falar da vivência mediúnica é falar de você no que é aqui agora. Eu estou conversando com você, mas eu posso estar sendo inspirada, né? Então, conforme mais eu vou treinando, mais eu vou querendo me entender, buscando o meu autoconhecimento, eu vou entendendo o que é meu e o que não é meu. Então, eu posso estar aqui, posso estar incorporada, falando com você, posso estar inspirada, né? Então, as comprovações, elas vão sendo percebidas por você, no seu cotidiano. Do ponto de vista científico, nós não temos ainda na academia dizendo assim, de uma maneira aceitável, de que isso é científico ou não, mas podemos dizer que isso pode ser comprovado por nós enquanto estamos na nossa vida. É sentido, né? É sentido. É o que você está no seu dia a dia ali vivenciando, são as suas sensações, né? Suas percepções, que atinge também o seu físico. Você ali percebe, ali você vai entendendo toda aquela emoção, aquela carga emotiva que você carrega,
você vai olhar para o outro com um olhar diferente, você vai ter pensamentos, é meu ou não é, mas você precisa se conhecer. A partir do momento que você estuda, que você se conhece, aí você já identifica o que é seu e o que é do outro. Então, eu tenho capacidade de ter essa ideia? Tenho. Mas foi assim, quantas vezes a gente escreve algo e depois guarda, e aí quando vê, poxa, eu li isso, você estava inspirado, né? Você estava inspirado. Então existem vários tipos de mediunidade, que não só a gente fica atrelado ao fenômeno, isso que a gente acha que é só aquilo do incorporar de ver, aquilo tudo, mas existem vários tipos de mediunidade e a gente tem que naturalizar isso, né? Isso, e assim, o Espiritismo ele trouxe uma contribuição muito bacana com relação à imortalidade e à mediunidade, porque quando ele surge é exatamente em plena efervescência de fenômenos, né? Fenômenos das mesas girantes, que era algo palpável, né? Aquelas mesas que pareciam ter inteligência, e Allan Kardec realmente disse, peraí, se isso não for brincadeira, se não existir mecanismos por trás disso aí, tem que ter uma causa inteligente. E foi aí, né, com esse sentido de pesquisador que ele começou. Mas como é que você vai reproduzir em laboratório essas práticas? Né? Começou-se fazendo a partir de observação direta, que é a técnica que foi utilizada por ele. E muito utilizada ainda hoje. Né? Então, Allan Kardec ele trouxe uma grande contribuição. E aí o Espiritismo entra com esses dois pilares, imortalidade do espírito e intercâmbio mediúnico, a possibilidade da comunicabilidade entre os espíritos interdimensionais. Então, neste processo, quando começou, aí tinha como comprovar. Levava você para uma mesa, uma sala, um espaço, botava ali aqueles médiums de efeito físico e começavam a acontecer os fenômenos objetivos, que são os fenômenos de efeito físico. Mas hoje nós não precisamos mais disso. Hoje, a mediunidade que nós exercitamos agora é a subjetiva, é a psíquica, e tendemos, eu espero, que cada vez mais seja realmente sutil e psíquico. Que a gente dependa menos do intercâmbio pela psicofonia, pela psicografia, porque tudo se processa de mente a mente. Né? Então, chegará um momento naturalmente que a gente tenha esta atualização também da prática mediúnica e da própria existência. E aí o Espiritismo, já que o nosso tema é esse, né? Imortalidade e mediunidade no Espiritismo, o quanto o Espiritismo contribui exatamente para esta experiência, né? Quem são esses seres que chegam para se comunicar, se não outros seres humanos que vivem em outra dimensão? E aí não precisa comprovar. Se eles chegam nos falando da dimensão espiritual com detalhes e riquezas de detalhes, é porque eles vivenciam. Não é loucura do médium, não é loucura da minha cabeça, é uma realidade. E é esta realidade quem nos coloca com a absoluta certeza de que existe continuidade da vida. Exatamente isso. Ainda hoje eu dizia isso. Existem pessoas que ficam inquietas porque querem receber uma carta psicografada, porque quer notícia de um familiar, de um ente querido desencarnado. Eu não tenho nenhum anseio, nenhuma ansiedade de receber carta de um ente querido. E olhe que de perda de ente querido atual eu conheço bem. Não tenho este desejo porque eu não tenho dúvidas de que ela vive. Nenhuma. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que minha filha desencarnada continua viva. Morta só foi o corpo. Então, esta certeza absoluta é que lhe torna, diante da vida, alguém que olha com criatividade para a vida e diz, tá bom. Não era isso que você queria não, né? Mas é o que você tem. E o que você faz com isso? Você vai chorar de se descabelar? Não, você vai viver. Você vai viver. Porque a vida continua lá e cá. E continua para todos, né? Então eu acho que
O Espiritismo, ele trouxe assim, e aí eu sou muito suspeita com relação a isso, porque minha identidade com o Espiritismo foi muito profunda, né? Do quanto é importante, não é estar no centro espírita, não é se dizer espírita, é viver o que o Espiritismo tem a nos acrescentar. E aí são 2 pilares fundamentais. Continuidade da vida, que é a imortalidade do espírito, e a possibilidade deste contato, ó, deste bate-papo. Nós estamos aqui 4 e nós temos mais, muito mais. Muito mais, Muito mais. Agora, em relação à comprovação, a gente tem no nosso dia a dia mesmo, com a gente, né? Quando a gente está exercendo a nossa mediunidade e com crianças. É muito fácil. Tem um exemplo aqui bem rápido de meu filho com 4 anos, meu irmão desencarnou. E ele acordou, 5 e pouco da manhã, chamando, disse, mamãe, na época ele chamava o tio Babau. Tio Babau esteve aqui, mandou um beijo para todo mundo e que a gente vai se encontrar. 4 anos. Quando ele acabou de falar isso, o telefone tocou do hospital, avisando que ele tinha desencarnado. Então, como é que uma criança vai? 4 anos, né? Ainda. Então, olha a naturalidade, né, que ela falou. E se caminhar. E ainda voltava e brincava. Depois de um certo tempo, ainda brincava com o tio, dizia que estava brincando com o tio, né? Até que depois Então, a gente cada vez mais a gente começando a estudar sobre o assunto, entendendo, buscando mais conhecimento, mais a gente vai desmistificar algumas ideias, Com crenças, certeza, que não é dom, que né? Que não é todos nós dom, temos, né? faz parte da Faz gente. parte, faz. Então a gente sabe que esse dia vai ser concorrido, eu tenho certeza disso. Que vocês vão trazer mais coisas, porque vocês não revelaram tudo aqui. Nós só levantamos a ponta do véu. Só a pontinha da Demos mesa. só um gostinho. Só um gostinho. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, aqui no nosso sofá do nosso podcast Pode Ser. Sejam muito bem-vindas, venham quantas vezes vocês quiserem. Obrigada. E a gente vai estar na expectativa. É só viu? convidar, Porque... né? Pode chamar que a gente vem de novo. Pode, então posso chamar. Pode. Então obrigada a todos Obrigada vocês. a você. Obrigada a Um todos. grande beijo e a gente vai seguir na sequência.